Olá, queridos semioticistas. Vamos dar continuidade hoje com a semiótica da manipulação, ou semiótica da persuasão. Bom, a semiótica da manipulação está relacionada com a dimensão do fazer-fazer, enquanto que a semiótica da persuasão está relacionada com o fazer-crer. Bom, então, nenhum querer ele nasce inteiramente dado, espontâneo, e nenhum sentimento de dever ele se dá sem que ninguém nos convença disso. Nenhum saber pode ser adquirido sem alguém que nos ensine, e nenhum poder pode ser conquistado sem o aprendizado das técnicas e exercícios que nos habilitem a isso. De modo que uma competência ela não nasce pronta, ela tem que ser adquirida, né, numa relação com alguém, com algum outro que nos comunique, que nos repasse o convencimento, a vontade, o ensino, o preparo, a eficácia da ação do sujeito. Então, a adquisição da competência vem, portanto, por um conjunto complexo e sofisticado de manipulação, uma indução ao fazer, um empurrão na nossa competencialização, uma persuasão. Não quer dizer manobra sempre sorrateira, embora possa também ser. Então, em outros termos, o complexo modal da competência exige uma pressuposição lógica numa adquisição da competência. Ela introduz um novo actante e um novo estado da relação. Bom, ela introduz o actante destinador e uma relação entre actantes sujeitos de ação, uma relação intersubjetiva, e não mais apenas a relação entre sujeito e objeto, que seria uma relação objetal. Então, dito de outra forma, a adquisição da competência é a aquisição por combinatórias complexas de novas modalidades do fazer. Lembrem as modalidades que vimos no vídeo anterior: querer, dever, poder, saber. É então uma aquisição de um objeto modal. Então, o sujeito ele não quer, ou não deve, ou não sabe, ou não pode, e passa a querer, a dever, a poder, a saber fazer algo. Evidentemente, pode também ocorrer o contrário. Ele passa de poder fazer a não poder fazer, ou de querer fazer a não querer fazer, ou a querer não fazer, e assim por diante. Enfim, a competência do sujeito ela pode ser alterada, transformada, transitando por entre os polos dos quadrados semióticos modais. Ela é uma operação de um outro, isto é um fazer de um destinador que modifica o estatuto do fazer, que intervém no seu fazer. É então um fazer do sujeito 1 para um fazer do sujeito 2. Né? Então existe um fazer, que é um sujeito 1 levar um sujeito 2 a fazer, e existe um fazer crer, que é onde um sujeito 1 leva, ou faz, não, leva o sujeito 2 a crer em algo. Bom, então esse trânsito factitivo define-se como manipulação, fazer com que alguém ou o outro faça algo. E por outro lado, esse trânsito fiduciário, ele define-se como persuasão, que seria o fazer crer, fazer com que o outro creia em algo, né? Então, em outros termos, o fazer operativo, a performance, é um fazer sobre os objetos, sobre as coisas, sobre algum objetal. Né? E o fazer manipulatório é uma ação do homem sobre o homem, é uma ação intersubjetiva.
não é uma operação entre um sujeito e um objeto de valor, mas novamente, uma relação intersubjetiva, de um sujeito 1 para um sujeito 2. De modo que está em jogo a transformação da competência do sujeito destinatário. Ou seja, é um levar a fazer, a indução à ação. É um fazer do sujeito 1 que leva a um fazer do sujeito 2. Isso chama-se de modalidade factitiva. A modalidade factitiva não tem uma relação direta com o fazer realizante, performance, não, o fazer do sujeito manipulado, mas indireta e mediatizada por uma operação de transformação da competência do sujeito. Trata-se de fase intermediária entre os dois fazeres, caracterizadores da factitividade. Ou seja, na estrutura sintática do fazer, embute-se a estrutura sintática de 4 modos, né? Seria o fazer do sujeito 1, fazer querer no do sujeito 1 para um fazer do sujeito 2, ou seja, o sujeito 1 leva o sujeito 2 a querer fazer. O fazer do sujeito 1 dever fazer do sujeito 2, ou seja, o sujeito 1 ele leva o sujeito 2 a dever fazer. O fazer saber entre os sujeitos 1 e 2, ou seja, o sujeito 1 leva o sujeito 2 a saber fazer. E o fazer poder entre os sujeitos 1 e 2, ou seja, o sujeito 1 leva o sujeito 2 a poder fazer. Então, também na relação indireta e mediatizada entre o fazer do destinador e o fazer do destinatário sujeito, passa-se um novo grupo de modalidade factitiva. Isto é, as modalidades factitivas, elas abrangem também o fazer crer, o que introduz uma nova relação de mão dupla entre o destinador e o sujeito, o sujeito 1 e 2. Né? Ou seja, existe um fazer persuasivo, que é o fazer do sujeito 1 levar ao crer do sujeito 2, e um fazer interpretativo, que é um crer do sujeito 2, né, levando o ser do objeto de valor apresentado. Então, isso introduz a problemática das modalidades epistêmicas, né? As modalidades epistêmicas no nível do crer-ser. E também as modalidades veredictórias, né, do ser relacionado ao verdadeiro ou falso, né? Se o ser é verdadeiro ou o ser é falso. E a semiótica ela propôs uma tipologia, né, de 4 modos básicos e recorrentes de manipulação. Então existe a tentação, né, onde o poder fazer do sujeito 1 ele dá lugar ao querer fazer do sujeito 2, ou seja, imaginemos um sujeito 1 podendo fazer algo, e esse poder fazer do sujeito 1 leva a que o sujeito 2 queira fazer algo, ou seja, oferece-se um objeto tentador. Segundo, está a intimidação, que é onde o poder fazer do sujeito 1 leva o dever fazer do sujeito 2. Então, imaginemos que um sujeito 1 pode fazer algo e esse poder fazer leva a que um sujeito 2 deva fazer algo, de modo que temos a intimidação. Ameaça-se, por exemplo, com um dano. Terceiro, nós temos a sedução, onde o saber fazer do sujeito 1 leva a um querer fazer do sujeito 2. Então, imaginemos que o sujeito 1 saiba fazer algo e esse saber fazer do sujeito 1 leva a que o sujeito 2 queira fazer algo. É um querer fazer do sujeito 2, de modo que temos a sedução, por exemplo, um elogio antecipado, né?
E, finalmente, nós temos a provocação, onde o saber fazer do sujeito 1 leva ao dever fazer do sujeito 2. Imaginemos que o sujeito 1 saiba fazer algo e esse saber fazer do sujeito 1 leva a que o sujeito 2 deva fazer algo, leva ao dever saber do sujeito 2. Então, de posse de sua competência manipulatoriamente adquirida, o sujeito parte para a sua prova decisiva, ou o embate principal. Lembrem-se das funções propostas por Propp, e do qual ele sai vitorioso. A derrota ela faz parte dos percursos reiterados e recorrentes. Mas a verdade da conquista ela precisa ser evidenciada, precisa ser uma vitória. O herói ele precisa ser herói, mas também ele precisa parecer herói, parecer como tal. Ou seja, um sem o outro não é suficiente. Então, introduz-se toda a questão da veridição e da sanção das performances.